Olá, pessoal. Bem, conforme prometi no nosso canal no YouTube, a gente chega com o segundo vídeo sobre o documento do Papa Francisco, carta encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. No vídeo primeiro a gente fez uma apresentação do documento, né? Apresentação rápida. Agora nós vamos tratar do capítulo 1, o que está acontecendo com a nossa casa. Eu vou fazer poucos comentários porque eu resolvi grifar algumas coisas. É meio que uma leitura resumida do capítulo, para você que não teve a oportunidade de ler o documento todo, não tem tempo para isso. Então fica mais fácil de entender um pouco, né? Do que trata o capítulo 1, o que está acontecendo com a casa comum. Diz o Papa Francisco, a contínua aceleração das mudanças na humanidade e no planeta junta-se hoje à intensificação dos ritmos de vida e de trabalho, a correria, né? Nota-se uma crescente sensibilidade relativamente ao meio ambiente e ao cuidado da natureza, e cresce uma sincera e sentida preocupação pelo que está acontecendo com o nosso planeta. Claro, tem movimentos hoje de defesa da natureza, tem pessoas que verdadeiramente preservam, tem países que estão cuidando melhor. Agora, infelizmente, aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos isso no momento, né? Nós temos uma devastação enorme da Amazônia, uma preocupação a mais. A exposição aos poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos sobre a saúde, particularmente dos mais pobres, e provocam milhões de mortes prematuras. Quanta gente morre por conta de poluição e não sabe que está morrendo em consequência daquilo, né? Aí diz, quantidades de fumaça produzida pelos combustíveis utilizadas para cozinhar ou aquecer-se, que traz, essa quantidade de fumaça traz uma série de problemas, né? Pelo transporte, pela fumaça da indústria, pelas descargas de substâncias que contribuem para a acidificação do solo e da água, pelos fertilizantes, inseticidas, fungicidas, pesticidas e agrotóxicos em geral, que tudo contamina o solo. E aqui no Brasil nós tivemos a liberação de uma quantidade enorme de agrotóxicos, né? Que antes não eram liberados, agora podem fazer de todo jeito aí, infelizmente. Devemos considerar também a poluição produzida pelos resíduos, incluindo os perigosos presentes em vários ambientes. Produzem-se anualmente centenas de milhões de toneladas de resíduos, muitos deles não biodegradáveis. Resíduos domésticos e comerciais, detritos de demolições, resíduos clínicos, eletrônicos e industriais, resíduos altamente tóxicos e radioativos. A terra, a nossa casa comum, parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo. Lamentável, né? A nossa casa cheia de lixo. Note, por exemplo, como a maior parte do papel produzido se desperdiça sem ser reciclado. Custa-nos reconhecer que o funcionamento dos ecossistemas naturais é exemplar. As plantas sintetizam substâncias nutritivas que alimentam os herbívoros. Estou falando de uma cadeia, né? Natural. Estes, por sua vez, alimentam os carnívoros, que fornecem significativas quantidades de resíduos orgânicos que dão origem a uma nova geração de vegetais. Ao contrário, o sistema industrial, no final do ciclo de produção e consumo, não desenvolveu a capacidade de absorver e reutilizar resíduos e detritos. Não faz a sua parte no sistema industrial. Aí diz o Papa, o clima é um bem comum, um bem de todos e para todos. Nas últimas décadas, este o aquecimento global, foi acompanhado por uma elevação constante do nível do mar. A humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilos de vida, de produção e de consumo para combater esse aquecimento, ou, pelo menos, as causas humanas que o produzem ou acentuam. Numerosos estudos científicos indicam que a maior parte do aquecimento global nas últimas décadas é devido à alta concentração de gases de efeito estufa, produzido pelo homem, né? Pelo ser humano. Bem, cria-se um ciclo vicioso que incidirá sobre a disponibilidade de recursos essenciais, como a água potável, a energia e a produção agrícola das áreas mais quentes, e ainda provocará a extinção de parte da biodiversidade do planeta. É o que está acontecendo, né? Aqui perto de nós a nossa caatinga está ameaçada. Se a tendência atual se mantiver, este século poderá ser testemunha de mudanças climáticas inauditas e de uma destruição sem precedentes dos ecossistemas
com graves consequências para todos nós. E põe graves consequências nisso, né? As mudanças climáticas dão origem a migrações de animais e vegetais que nem sempre conseguem adaptar-se. Isto, por sua vez, afeta os recursos produtivos dos mais pobres, que são forçados também a migrar com grande incerteza quanto ao futuro de sua vida e dos seus filhos. Nós estamos vendo aí o sofrimento dos nossos irmãos na migração, né? Os migrantes. Bem, outros indicadores da situação atual têm a ver com o esgotamento dos recursos naturais. A água potável e limpa constitui uma questão de primordial importância, porque é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. Aí fala que a diarreia e a cólera, devido a serviços de higiene e reservas de água inadequadas, constituem um fator significativo de sofrimento e mortalidade infantil, coisas que não eram mais para existir, porque existe por conta dessa coisa da falta de esgotamento, né? Da falta de investimento nessa área. Não pensemos apenas nas descargas provenientes das fábricas, os detergentes e produtos químicos que a população utiliza em muitas partes do mundo continuam a ser derramados em rios, lagos e mares, contaminando o lençol freático, né? Na realidade, o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos. É direito, mas infelizmente nós não temos, né? Os impactos ambientais poderiam afetar milhares de milhões de pessoas, sendo previsível que o controle da água por grandes empresas mundiais se transforme em uma das principais fontes de conflitos deste século. A água já é fonte de conflito há tempo, infelizmente, né? A perda de florestas e bosques implica simultaneamente a perda de espécies que poderiam constituir no futuro recursos extremamente importantes, não só para a alimentação, mas também para a cura de doenças e vários serviços. A gente deixa de manter uma riqueza natural que poderia nos servir em muita coisa. Possivelmente perturba-nos saber da extinção de um mamífero ou de uma ave pela sua maior visibilidade. Mas para o bom funcionamento dos ecossistemas também são necessários os fungos, as algas, os vermes, os pequenos insetos, os répteis e a variedade inumerável de micro-organismos que a gente vai matando sem entender que todos eles têm um papel no meio ambiente, né? Os pulmões do planeta, repletos de biodiversidade, que são a Amazônia e a bacia fluvial do Congo, os grandes lençóis freáticos e os glaciares, estão ameaçados, diz o documento do Papa Francisco. Nota-se, por exemplo, o crescimento desmedido e descontrolado de muitas cidades que se tornaram pouco saudáveis para viver, devido não só à poluição proveniente de emissões tóxicas, mas também ao caos urbano, aos problemas de transporte e à poluição visual e acústica. Muitas cidades são grandes estruturas que não funcionam, gastando energia e água em excesso. Não é conveniente para os habitantes deste planeta viver cada vez mais encobertos de cimento, asfalto, vidro e metais, privados do contato físico com a natureza. Estamos sentindo, né? Isso na pele, né? Vivemos presos entre quatro paredes e a natureza pedindo socorro. Bem, diz o Papa, tanto a experiência comum da vida cotidiana como a investigação científica demonstram que os efeitos mais graves de todas as agressões ambientais recaem sobre as pessoas mais pobres. São os pobres que pagam mais diretamente essa conta, né? Infelizmente, que muitas vezes grande parte da responsabilidade é dos ricos, dos industriais, dos governantes, né? Bem, deixam grandes danos humanos e ambientais, como desemprego, aldeias sem vida, esgotamento de algumas reservas naturais, desflorestamento, empobrecimento da agricultura e pecuária local, crateras, colinas devastadas, rios poluídos e algumas poucas obras sociais que já não se podem sustentar. O caos, né? As consequências de tudo que a gente tem falado até agora, que a gente está lendo aqui um documento do Papa Francisco, que, como eu disse na apresentação, é baseado em estudos científicos de pessoas que se dedicam a estudar o planeta.
O documento de Aparecida pede que nas intervenções sobre os recursos naturais não predominem os interesses de grupos econômicos que arrasam irracionalmente as fontes de vida. É a igreja preocupada há tempo, o Papa citando aqui o documento de Aparecida, né? Em alguns países há exemplos positivos de resultados na melhoria do ambiente, não é só desgraça não, tais como o saneamento de alguns rios que foram poluídos durante muitas décadas, a recuperação de florestas nativas, o embelezamento de paisagens com obras de saneamento ambiental, projetos de edifícios de grande valor estético, progressos na produção de energia limpa, na melhoria dos transportes públicos. Energia limpa, né? Energia solar, a eólica, que parece que seria muito mais, nesse momento, viável para todo mundo, mas infelizmente não há investimento nisso. E terminando esse primeiro capítulo, o Papa Francisco fecha com algo muito importante para a gente refletir. Diz assim: se o olhar percorre as regiões do nosso planeta, percebemos depressa que a humanidade frustrou a expectativa divina. Ou seja, Deus criou o mundo com uma natureza perfeita para nós, mas nós estamos destruindo. Então, se o olhar percorre as regiões do nosso planeta, se a gente olhar o planeta, logo vamos perceber, depressa, que a humanidade frustrou a expectativa de Deus, a expectativa do projeto de Deus, a expectativa do projeto divino. No próximo vídeo, a gente volta com o segundo capítulo, tratando um pouco do segundo capítulo da carta encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, tratando sobre o cuidado da casa comum. Até lá!